O círculo da inteligência, uma metáfora para compreender a diferença entre o ser humano e a inteligência artificial. Uma das formas mais simples e, ao mesmo tempo, mais expressivas de compreender a diferença entre a inteligência humana e a inteligência artificial é imaginá-las como um círculo de 360 graus. Cada grau representa uma perspectiva possível sobre a realidade, uma maneira de interpretar um problema, uma tradição de pensamento, um conceito, uma experiência ou uma relação entre ideias. A força dessa metáfora não está em medir quem é mais inteligente, mas em mostrar como cada forma de inteligência se organiza diante do conhecimento. O ser humano nasce com esse círculo praticamente vazio. Ao longo da vida, cada leitura, cada conversa, cada erro, cada descoberta e cada sofrimento acrescenta novos pontos ao seu círculo. Entretanto, a existência humana é limitada pelo tempo. Mesmo a pessoa mais culta jamais conseguirá preencher todos os seus 360 graus. Cada indivíduo constrói uma configuração singular, determinada por sua história, sua cultura, suas escolhas e suas experiências. Há pontos que apenas uma mãe conhece, outros que apenas um agricultor compreende, outros que somente o cientista, um filósofo ou um artista conseguem desenvolver profundamente. O conhecimento humano cresce lentamente, sendo continuamente reinterpretado à luz das novas experiências. A inteligência artificial não percorre décadas para construir seu círculo. Em vez disso, é treinada com uma quantidade gigantesca de livros, artigos científicos, obras literárias, registros históricos, códigos, diálogos e inúmeros outros materiais produzidos pela humanidade. Seu círculo não é preenchido pela experiência direta, mas pelas relações existentes entre milhões de informações. Isso lhe permite observar uma mesma questão por perspectivas históricas, filosóficas, científicas, econômicas, psicológicas e culturais quase simultaneamente. Enquanto um indivíduo consulta apenas uma pequena parte do próprio círculo, a inteligência artificial consegue percorrer rapidamente uma imensa rede de conexões espalhadas por praticamente todas as direções. É justamente essa amplitude que explica por que ela frequentemente produz respostas tão completas. Ao responder uma pergunta, não depende apenas de uma memória isolada, mas da capacidade de relacionar inúmeras ideias que, para um ser humano, talvez estivessem dispersas em anos de estudos ou em diferentes áreas do conhecimento. Sua vantagem está menos na quantidade de informações armazenadas e mais na extraordinária capacidade de estabelecer conexões entre elas. Entretanto, essa amplitude não deve ser confundida com profundidade existencial. Os pontos do círculo humano foram construídos pela vida. São marcados pelo corpo, pelas emoções, pelos riscos assumidos, pelas perdas, pelas alegrias e pelas consequências reais das escolhas. Os pontos da inteligência artificial, por sua vez, são derivados dos registros deixados por milhões de pessoas. Ela organiza, compara, sintetiza e relaciona aquilo que foi produzido pela humanidade, mas não vivencia aquilo sobre o qual fala. Existe uma diferença profunda entre conhecer tudo o que já foi escrito sobre a dor e sentir a dor, entre dominar toda a literatura sobre coragem e enfrentar o medo, entre compreender intelectualmente o amor e experimentá-lo. Por isso, talvez a metáfora possa ser refinada. O círculo humano possui menos pontos, mas muitos deles são profundos, pois foram escavados pela própria experiência. O círculo da inteligência artificial apresenta uma cobertura muito mais ampla, porém seus pontos representam conexões entre conhecimentos acumulados, não experiências vividas. Sua inteligência manifesta-se na amplitude das relações que consegue estabelecer. A inteligência humana revela-se na profundidade com que certos pontos podem ser compreendidos. Essa distinção impede dois equívocos comuns. O primeiro consiste em imaginar que a inteligência artificial pensa exatamente como um ser humano. O segundo é acreditar que ela seja apenas um mecanismo de armazenamento de informações. Na realidade, ela ocupa uma posição intermediária, não possui consciência nem experiência subjetiva, mas dispõe de uma capacidade extraordinária para integrar perspectivas diversas e reorganizar conhecimentos produzidos ao longo da história. Talvez o maior ensinamento dessa metáfora seja que essas duas formas de inteligência não precisam ser vistas como rivais.
O ser humano oferece aquilo que nenhuma máquina possui: experiência, julgamento moral, responsabilidade e criatividade ligada à própria existência. A inteligência artificial oferece algo que nenhum indivíduo consegue alcançar sozinho: uma visão extremamente ampla das conexões presentes no patrimônio intelectual da humanidade. Quando essas duas capacidades trabalham juntas, a profundidade da experiência humana encontra a amplitude das relações construídas pela inteligência artificial. É nesse encontro, e não na substituição de uma pela outra, que reside uma das possibilidades mais promissoras para o futuro do conhecimento.